Seja bem-vindo à Culturaria da Rê. No vídeo de hoje, a gente vai dar continuidade ao comentário do nosso livro O Ego é Seu Inimigo. E hoje a gente vai falar da parte 2. Ele fala do sucesso. Fica aqui comigo até o fim do vídeo para descobrir por que que o ego é seu inimigo, inclusive quando você consegue chegar aonde tanto queria. Se esse vídeo chegar a mais pessoas no YouTube, deixe seu joinha, se inscreva no canal e ative o sininho. Toda semana tem vídeo novo por aqui. Agora, vamos para o nosso conteúdo. Hoje, então, a gente vai para a segunda parte do livro O Ego é Seu Inimigo, do Ryan Holiday, um livro de pegada estoica, né? Ele mesmo fala ali no início do livro que ele vai falar dos estoicos, utilizar os estoicos, e justamente nessa ideia é que a gente vai entrar agora na fase do sucesso. O livro, ele trabalha, já falei com vocês, né, no vídeo anterior, ele trabalha com 3 fases, etapas, situações, digamos assim, que todo mundo passa quando vai trabalhar algum projeto na vida. E essas fases são o sucesso, a aspiração, que é o início, né, quando você quer chegar em algum lugar, o sucesso, que é quando você chega lá, e o fracasso, que é justamente quando você tem os altos, né, que ele vai chamar os altos e baixos que acontecem na vida de todo mundo e de todo projeto. Aqui, ele também, vou lembrar aqui com vocês, da definição que ele dá de ego, que não é a definição que a gente tem da psicologia, né? Uma coisa mais junguiana, freudiana, lacaniana, não. Ele dá uma definição muito simples e pragmática, que é importante a gente entender para entender a abordagem que ele dá durante toda a sequência do livro. E ele dá exatamente essa definição aqui. O ego é uma crença doentia na própria importância. Então, a definição de ego dele está associada diretamente a uma vaidade, ao egoísmo, a uma visão, às vezes, fantasiosa ou até infantil mesmo, da nossa própria importância. O que, que é esse ego? É essa nossa parte que acha que a gente é especial, que a nossa dor dói mais do que a dos outros, de que a gente acha que o nosso umbigo é mais bonito que o umbigo dos outros e que a nossa opinião, nossa visão é a parte mais correta do universo. Então, esse é o ego que vai ser o nosso inimigo durante toda a jornada de crescimento, desenvolvimento profissional, que ele aborda muito dentro do livro, mas com certeza em todas as áreas da nossa vida. Eu queria trazer para vocês uma partezinha da introdução, onde ele fala justamente desses 3 estados, né, dessas 3 etapas dos projetos. Nele faz uma associação muito legal com as virtudes. Olha só como é que ele mostra a associação de cada fase com as virtudes, ou seja, qual é a virtude que você precisa ter para cada uma das fases que você vai viver. Por que que eu gostei tanto dessa associação? Porque hoje em dia a gente tem muitas pessoas, muitas vezes, têm uma ideia errada do que é a virtude. Às vezes a gente chega até a achar que a virtude pode atrapalhar a gente. Você nunca ouviu ou nunca falou a frase: "Ah, não, eu não posso ser bonzinho demais. Se eu for muito bonzinho, né, muito bom, uma pessoa muito boa, muito generosa, muito cortês, ninguém vai me respeitar". Ou então assim: "Não, se eu for justo demais, as pessoas vão ficar assustadas, ou sei lá, não vão gostar de mim, porque eu vou ficar muito rígida, muito dura, né, muito intransigente, então não posso ser justo demais". Gente, isso não é virtude, tá? Esse bonzinho não é ser bom, esse duro demais também não é ser justo. A gente tem uma ideia errada da virtude e acha que a virtude pode atrapalhar. Mas todos os filósofos clássicos, quando você pega um Aristóteles, ele vai falar que a virtude é um ponto entre 2 extremos e que não existe falta, não existe excesso para virtude. Virtude ainda vem de vir, de virtus, de força. Toda pessoa virtuosa, ela é forte. Pensa aqui comigo. Pensa uma pessoa que você acha que tem virtude. Eu te garanto que ela é forte. Por quê? Porque virtude é força. Mas quando a gente vai utilizar no dia a dia, hoje em dia a gente tem isso tudo muito bagunçado na nossa cabeça. E chega a achar que a virtude pode nos atrapalhar na vida.
E não é bem por aí. E eu gostei muito do livro quando ele coloca justamente essa associação aqui, né. Quando você está subindo, quando você quer chegar em algum lugar que é a aspiração, você precisa ser humilde, né. Estou começando ali, estou crescendo, estou aprendendo, preciso de humildade. Não posso achar que eu já sei tudo, que todo mundo vai lá, né, ficar aos meus pés e tudo. Quando eu chego no sucesso, eu tenho que ser generoso, né, continuar com humildade, tá, gente? Virtude não se larga, só se acumula. Aí no sucesso eu devo ser generoso com a vida, com as pessoas. E quando eu estiver no fracasso, eu preciso ser resiliente. Então, olha só que bacana. A virtude ideal para cada uma das fases que a gente vai ver. São as virtudes que vão ajudar você a lidar com o ego e não cair, né, nas falácias, em todas as pegadinhas que ele coloca para a gente, tá bom? Então, quando a gente fala aqui no livro, ele vai colocar então o sucesso como a segunda parte. Você aspira, você quer chegar em determinado lugar e, né, se você fizer um bom trabalho, for humilde, o ego não detonar você nessa fase, você chega no sucesso, que é a segunda parte do livro. E aqui no sucesso, ele tem vários temas que eu vou trazer aqui para vocês. Aqui são os títulos, né, dos capítulos que estão nessa parte do livro. E eu vou comentar um por um com vocês. E ele começa com esse: seja sempre um aprendiz, né? Seja sempre um aprendiz. Ele já falou de ser um aprendiz lá na primeira fase da aspiração. E aqui, gente, vou ficar olhando minhas anotaçõezinhas, viu? Aqui ele faz o quê? Ele diz para você continuar sendo um aprendiz, né? Por quê? Você tem um aprendizado para chegar onde você quer, mas depois que você chega ao sucesso, que você consegue chegar no topo, enfim, no lugar onde você queria, é uma experiência nova. E essa experiência nova vai trazer, com certeza, novas experiências, novas situações de vida que você simplesmente não conhece, nunca viu antes. Por quê? Porque você nunca esteve lá no sucesso. Então você não tem como ter aprendido, por isso você tem que continuar sendo um aprendiz. Nada de chegar lá no sucesso e falar assim: agora eu sei tudo, porque cheguei aqui é porque eu sei. Tudo bem, você até pode saber o que tinha para trás, mas aquele momento que vem para frente, com certeza não é do jeito que você imagina, e você vai ter que aprender muita coisa para sustentar esse sucesso. Um outro ponto que ele coloca é que os humildes, as pessoas que são humildes, elas se aperfeiçoam. Elas conseguem ir aprendendo e se aperfeiçoando. Se você for arrogante, deixar o ego entrar, você não vai se aperfeiçoar. Isso vai fazer com que você não se adapte a mudanças, porque você acha que já sabe tudo e vai perder normalmente o bonde da história aí, tá bom? É, não finge, o modo que ele coloca também é: não finja ter as soluções. Muita gente, quando chega no sucesso, acha que fica feio dizer que não sabe, ou que vai procurar, ou que vai aprender. Então, não finja que você já sabe as coisas, porque isso vai fazer com que você acredite nessa história, né? E não aprenda, não cresça. E por fim, também peguei nessa, ele fala, né? Você precisa aprender com quem? Com tudo, com todos, em todos os lugares. Uma criança pode ensinar, uma flor pode ensinar, tudo pode ensinar você. Por isso que a gente tem que estar sempre aberto a esse aprendizado. Não é porque você chegou ali no sucesso que você já sabe tudo, não. A vida sempre está trazendo novidades e a gente tem que estar sempre preparado para aprender o que for necessário. O segundo tópico que ele põe aqui é: não conte uma história a si mesmo. E o que ele quer dizer com não conte uma história para si mesmo? Ele vai falar que quando a gente chega lá no sucesso, quando a gente chega no objetivo que a gente tanto queria, a gente pode começar a ver o passado de uma forma muito diferente. A gente meio que esquece o tanto que a gente teve que ralar, os problemas todos que a gente teve, as superações, e começa a achar que a gente teve sucesso porque a gente é melhor do que os outros. Porque a gente é especial, porque a gente tem um dom que ninguém tem, só a gente tem. Isso vai fazendo com que você conte uma história para si mesmo muito, muito diferente da realidade. A humildade que você tinha lá no início vai sumindo. Ele dá alguns exemplos de times de basquete, times que no início começam lá humildes, né? Ninguém põe fé lá naquele time, ele vai, rala e tal, e vai melhorando, melhorando, e quando ele chega lá no sucesso, o pessoal fica inflado.
Fica inflado, não, a gente chegou aqui porque a gente é muito bom, a gente tem os melhores jogadores e tal, e esquece de tudo que aconteceu para aprender. Então, não conte essa história para si mesmo, porque o ego deturpa a realidade, deturpa o passado. Ele vai tender a achar que, a dizer para você, e a nossa tendência vai ser acreditar, de que a gente tem um dom, e isso vai fazer com que você relaxe. Esse é que é o problema. Se eu cheguei aqui porque eu sou especial, então eu vou continuar aqui. A gente relaxa e o ego vai tomando conta da nossa vida, tá? E ele fala assim: comece sempre simples e não tenha visões arrebatadoras. Ele fala que muitas vezes, quando a gente consegue chegar em algum lugar, a gente começa assim: não, agora eu vou mudar tudo, tudo vai ser diferente, eu vou, sei lá, lançar uma linha de produto que vai revolucionar o mercado e tal. Olha, mesmo quando isso aconteceu, as pessoas não tinham exatamente uma ideia fantástica, essa ideia fantástica de que eu vou fazer tudo diferente. Ele fala, é o ego deturpando as coisas. Para ter sucesso e fazer isso que você quer fazer, é preciso muita simplicidade e humildade, uma visão prática e não uma visão inflada daquela realidade, ok? O próximo tema que ele traz é a pergunta: o que é importante para você? E por que que você precisa ter essa resposta? Porque o ego acha que tudo é importante, ele quer tudo. O ego é um bicho guloso. Então ele tende a fazer com que você queira abraçar o mundo com as pernas, que a gente fala, né? Quer coisas demais. Porque o ego ele não tem essa noção de importância, de o que que realmente vale a pena, onde é que a gente vai pôr os esforços, ele quer fazer tudo. Então é quando a gente, né, ficar atrolado de projetos, de coisas para fazer, porque a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo. Então a gente precisa saber o que é importante, uma visão realista, né, mais humilde, do que é de fato importante para a gente. E focar nisso, e não perder isso de vista. Ele vai falar que a gente precisa saber qual é a razão por trás do objetivo que eu quero alcançar. E se eu perco isso de vista, o ego vai olhar. Se eu perco isso de vista, o ego vai olhar e dizer: não, não escolhe, não, tenha tudo, né? Você não precisa selecionar, porque tudo isso pode ser seu. Isso vai levando a gente a perder o foco, a não conseguir ter o desempenho que a gente precisa e começar a sair desse estado de sucesso. Então, muito cuidado. É muito importante saber exatamente por que você quer chegar aonde você quer chegar. O que é importante ali para você de fato. O outro é arrogância, controle e paranoia. Olha só como ele vai colocar aqui, ó. Ele vai falar que a arrogância, né, a gente chega no sucesso, começa a se achar muito especial das coisas, né? E aí ele fala que a arrogância vai falar que você merece estar lá. Eu sou muito bom, isso daqui é meu, eu mereço estar aqui. E quando eu falo isso, normalmente eu estou dizendo que os outros não merecem, né? Controle, eu quero tudo do meu jeito, e nos mínimos detalhes, tudo tem que ser do jeito que eu quero. A gente fica aquela criança mimada, né, de que quando as coisas não saem como a gente quer, a gente fica reclamando, né, se joga no chão. Por quê? Porque tudo tem que ser como eu quero, porque eu sei das coisas, né? E a paranoia é aquela frase assim: olha, eu não posso confiar em ninguém aqui porque ninguém é bom, são todos uns idiotas. É a frase que ele usa no livro. São todos idiotas, não posso contar, né, com ninguém, confiar em ninguém, porque eu sei mais do que todo mundo, ninguém chega aos meus pés. Então a gente começa esse controle, essa arrogância, essa paranoia vai isolando a gente, vai fazendo com que a gente não consiga agora estar dentro do grupo, trabalhar com liderança, trabalhar dentro de um outro grupo, né? Ele já vai entrar nesse assunto de pertencer a coisas maiores. Essas três posturas você tem que evitar a todo custo quando você chegar no sucesso. Nunca deixe o ego te convencer de que você é especial. A gente não é especial e a gente não é melhor do que as pessoas. A gente simplesmente se esforçou e conseguiu chegar em algum lugar. E se eu não continuar com essa postura, eu vou perder esse lugar. O
próximo ponto que ele traz vai ser como administrar a si mesmo. E aqui, gente, ele exige uma mudança de postura muito grande. No início, o nosso esforço é muito grande. A gente precisa se dedicar muito. É natural aquelas histórias de virar à noite, de apostar tudo, de não medir esforços, né? Tem gente que coloca tanta energia nos seus projetos que fica doente, se separa, sei lá. A gente coloca energia, 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 energia. E o que que ele fala? Que a gente precisa, depois, quando chega no sucesso, administrar-se. Por quê? Porque essa estratégia não dura para sempre, você não consegue sustentar essa energia eternamente. Veja só, você tem uma energia de início, é aquele estouro, né? aquela fase de que a gente vai vencer essa corrida, é como quando você começa, né? Tem que ter muita energia para quebrar a inércia, conseguir caminhar. Só que depois você precisa sustentar essa energia até o fim da corrida. Ela não é a mesma ali da saída. Você precisa trabalhar com essa energia de forma diferente. A pessoa que acha que vai compensar tudo com esforço, e noites mal dormidas e noites viradas, não vai conseguir sustentar, porque vai ficar doente, né? A saúde vai começar a reclamar. E ela vai ver que não é assim, porque você precisa de um outro tipo de trabalho para sustentar o sucesso. E qual é o tipo de trabalho? Uma pessoa madura que pode se tornar um líder. No início, os grandes empreendedores, eles são muito operacionais. Até porque eles estão implementando as coisas, a ideia deles, muitas vezes. Então, ele está sendo operacional para colocar aquilo para acontecer. Mas depois que ele consegue chegar lá, ele vai precisar ter uma equipe, gerenciar uma equipe. Não dá para fazer tudo sozinho. E não dá para fazer tudo ali no braço. Esse amadurecimento, ele fala, é o que ele chama de administrar a si mesmo. Administrar a sua energia, a sua saúde, os seus recursos, o seu dinheiro e mudar a forma de trabalhar, ser mais organizado e ser mais disciplinado e não simplesmente sair de cabeça em tudo como se não houvesse amanhã, né? Por quê? Porque tem amanhã. E você quer sustentar esse sucesso durante muitos amanhãs, durante muito tempo. Então é preciso uma rotina sustentável, e essa rotina sustentável vai vir com uma disciplina, que é típica das pessoas maduras, ok? Agora ele vai falar cuidado com a doença do eu. E qual é a doença do eu? Gente, ó, o eu, a doença do eu é se achar o máximo. E agora ele dá uma série de posturas, digamos assim, que o eu vai tentar colocar na sua cabeça e que você precisa tomar muito cuidado. Uma delas é assim: eu sou muito especial, as minhas dores, as minhas dificuldades, as minhas soluções são muito diferentes e ninguém me entende. Eu sou eu sou um gênio incompreendido. Qual é o grande problema dessa postura que ele nos alerta nesse capítulo? Que isso vai fazer com que você se afaste, com que você não consiga estar junto com o grupo. E quando você cresce, chega no sucesso, em geral você vai estar com um grupo, com uma equipe, você vai precisar participar de coisas. Para o seu projeto ter sentido, para o seu sucesso fazer sentido, em geral ele vai estar junto de outro projeto maior ou vai estar com uma série de outras pessoas. Se você começa a achar que você é muito especial, o que você faz? Você se isola. E aí o que acontece? O ego vai querendo, eu sou muito diferente, eu sou muito especial, ele quer que todo mundo aplauda, né, as nossas ações e as nossas decisões, a gente não ouve as pessoas e a gente não quer estar por baixo de ninguém, a gente quer que o nosso projeto seja o máximo. Então a gente não participa das coisas, não participa da vida. Isso é um problema grave que vai fazer com que a gente se isole e vá perdendo a força, né? Ele fala que esse sucesso, se você se deixar levar pelo ego nesse ponto, o sucesso vai distrair você do seu trabalho. Você vai acabar mais preocupado com o que as pessoas estão pensando do que com o que eu estou fazendo. Isso é fatal. A gente vai
perder a noção do trabalho real que precisa ser feito e ficar se preocupando com o que os outros estão falando, o que os outros estão achando, e isso desvia a gente. Então, ele dá vários exemplos no livro de pessoas que fizeram as coisas porque deviam fazer e não queriam crédito por isso. Ele fala de generais, né, fala de políticos, ele fala são pessoas que fizeram coisas extremamente importantes, mas que muitas vezes a gente nem sabe quem é. E ela não queria o crédito, ela não queria ser reconhecida, porque o ego não queria aplausos, ele queria simplesmente ver as coisas acontecendo como deveria ser, da melhor forma possível que ele podia fazer. E isso já era o suficiente para ele, né? Nesse capítulo, a última frase que ele coloca é assim, né? Se esforce, faça para não sei o quê. Quanto ao crédito, quem se importa, né? Não devia ser a gente não deveria se importar em ter os créditos sobre as coisas, é aquela coisa assim, ah não, essa ideia é boa, mas fui eu que falei, não, aquilo fui eu que fiz, mas você não viu como eu consegui tal coisa? Você não viu aquela, sei lá, o festão que eu fiz, o carro que eu comprei, a decisão que eu tomei, o risco que eu corri, né? Não queira que as pessoas reconheçam, simplesmente faça o que tem que ser feito, ou o ego vai tirar o seu foco do trabalho que você tem que fazer para sustentar o sucesso que você conseguiu, tá bom? Qual é o próximo nosso capítulo aqui? O nosso próximo capítulo é Medite sobre a imensidão. Eu gosto demais desse aqui, gente. Medite sobre a imensidão. Para quê? Para botar o ego no lugar dele. Que é o quê? Uma coisinha pequenininha no meio do nada. Meditar sobre a imensidão é um antídoto a um ego inflado. Não é difícil, é só você começar a pensar quantos bilhões de pessoas existem no mundo, quantos planetas, quantos sistemas, né, parecidos com o nosso existem no universo, o que somos nós perante toda essa vasta imensidão. A ideia aqui é desenvolver reflexões profundas sobre o ser, a existência, o sentido da vida, o sentido das suas ações, dos seus projetos, o que realmente vale a pena. Reflexões profundas para que o seu ego não tome a frente e comece a achar que o mais importante é a ação, a atividade, o fazer coisas. Você estar sempre em movimento vai fazer com que você não aprofunde. Ele fala que as reflexões profundas não são do gosto de um ego inflado, então o ego boicota a gente começa a ficar raso. E quando a gente fica raso, né, superficial, a gente se acha. Uma pessoa que tem profundidade, ela tende a ser mais humilde. Por quê? É só pensar a quantidade de pessoas que sabem mais do que a gente. Lembra lá do ser aprendiz sempre, aquela humildade da primeira fase? Quando a gente começa a pensar a bilhões de pessoas que nem sabem que a gente existe, por que a gente se acha tão importante. Então é preciso não deixar o ego tornar a nossa vida superficial e rasa. A gente precisa de antídoto para ele aprofundar nas nossas reflexões e pensar na imensidão do universo, na imensidão do mundo, da história, a quantidade de pessoas maravilhosas, potentes, fortes que já existiram e que ainda vão existir, pessoas muito melhores do que a gente mesmo, que fizeram grandes feitos. O que isso faz? Faz com que a gente, né, desinfle o ego, deu uma furada ali nesse água inflado para que ele dê uma descida. E depois o outro capítulo que ele coloca é mantenha a sobriedade. E essa sobriedade, então, ela é muito importante porque ela mostra autocontrole. Simplesmente isso. Uma pessoa afetada, uma pessoa descontrolada, jamais vai ser uma pessoa sóbria. E essa sobriedade ele associa às pessoas que conseguem fazer grandes coisas, têm grandes influências na sociedade, na história, justamente porque elas se controlam, elas não se deixam levar por uma fantasia do ego de que aquilo lá é muito importante e que agora eu já cheguei no sucesso, eu não preciso mais me preocupar com detalhes, porque não. A pessoa sóbria, ela tem uma visão melhor das coisas,
tem uma visão melhor da realidade, e esse autocontrole faz com que ela se torne altamente confiável. Gente, a gente confia numa pessoa mais sóbria, né? Não, você pode até não gostar do jeitão, falar que a pessoa, sei lá, ai, fulano é chato, ranzinza, mas confiável, normalmente a pessoa sóbria é extremamente confiável. Por quê? Porque você sabe que ela não vai se deixar levar por rompantes, por circunstâncias, e vai estar sempre com uma visão mais real do que deve ser feito, né? Uma outra coisa que ele coloca aqui é que também as pessoas sóbrias não querem aplausos, né? Ela não quer ser reconhecida. E uma pessoa sóbria, ela não quer reconhecimento e ela quer um equilíbrio na sua vida, um equilíbrio sustentável. É uma ausência de ansiedade que pode levar a gente a querer fazer coisas demais. Então, existe um equilíbrio que a sobriedade traz dentro da visão de mundo e o trabalho que a gente precisa fazer. E isso vai ajudar você, esse autocontrole que o sóbrio mostra, essa sobriedade vai ajudar você a não se deixar levar pelo ego. E por fim, ele vai colocar aqui que para tudo que costuma vir a seguir, o ego é seu inimigo. E por que o ego é seu inimigo? Porque o que vem depois do sucesso normalmente são reviravoltas. E ele já está aqui preparando a gente para a próxima parte, que é o fracasso. Não que seja um fracasso definitivo, não quer dizer que necessariamente a pessoa faliu, mas todo mundo dentro de uma vida pessoal, profissional, tem idas e vindas, reviravoltas, né? Coisas que melhoram, depois pioram, a gente passa por problemas, dificuldades, e se a gente não tomar cuidado, né, o ego vai continuar nos atrapalhando. Então, no nosso próximo vídeo, a gente vai dar uma olhada na parte 3, que ele vai chamar de fracasso. Seja ele, né, definitivo, mas o que ele mais aborda são as dificuldades que a gente passa, né, e como essas dificuldades, se forem bem trabalhadas, vão fazer com que a gente dê a volta por cima e volte para o sucesso. Então, no próximo vídeo, a gente vai saber como é que o ego pode ser o seu inimigo e não deixar você sair do fracasso, ok? Espero que vocês tenham gostado e espero vocês no próximo vídeo. Um abraço!